Boa noite a todos. Nós vamos iniciar a leitura do capítulo 23 do livro Estrela de Luz. O capítulo se chama A Acolhida. Então vamos lá. No plano físico, ali naquela arena, a festa continuava acontecendo. Muitas barbáries eram praticadas diante daquele povo ainda ignorante da lei do amor. Antes de voltarmos à colônia, Davi convocou todos a fazerem uma oração em agradecimento a Deus pela vitória de nossos companheiros em seus compromissos assumidos. Todos eles, ao chegarem à colônia, sentiram-se muito bem e estavam perfeitamente conscientes da sua vida espiritual. Isso porque haviam conseguido caminhar dentro dos preceitos divinos e viveram na terra conscientes dos seus deveres como cristãos. Assim que chegamos, todos eles foram levados diretamente para as suas casas e recebidos com festa por seus amigos e familiares. Então, as pessoas que estavam sendo devoradas pelos leões, e queimadas vivas, elas foram desencarnando, antes de sofrerem a dor física e levadas rapidamente ao plano espiritual para as suas colônias de origem e recebidos pelos seus familiares e amigos. A colônia estava em festa. Era um bailar de luzes iluminando as dimensões espirituais. Nossos amigos não traziam nenhuma marca em seus corpos espirituais antes de encarnar na Terra. Eles haviam estagiado naquela colônia. Suas moradas eram verdadeiros palácios. Então observei que todos os que haviam desencarnado de forma tão trágica estavam envoltos em muitas luzes, assim como suas casas também. Eles mereciam estar ali. Todos eles se sentiam muito felizes por terem conseguido cumprir o compromisso assumido. Viveram com sabedoria e aceitaram de coração tudo aquilo que ensinaram na terra. Quando este fato se deu, fazia muitos anos que Jesus havia sido crucificado. Quando Maria, mãe de Jesus, desencarnou, ela foi diretamente para a colônia Casa do Pai e fez questão de abraçar todos os seus moradores. Ela os abraçava, beijava e agradecia por tudo o que tinha feito em nome de seu filho amado. A sua chegada ali foi triunfal. Maria de Nazaré foi trazida nos braços de Jesus e uma pleiade de espíritos superiores os acompanhava. Foi um dos momentos mais emocionantes já vividos naquela colônia. E para eternizar aquele momento, um lindo coral formado por anjos exaltavam, anjos aqui no sentido de espíritos superiores, não anjos de asas, como descrito na Igreja Católica. Os anjos exaltavam o nome de Maria e de seu filho amado. Seus apóstolos, logo que desencarnaram e ali chegaram, também visitaram todos aqueles que foram martirizados em nome do Mestre. A colônia fez com que tivéssemos um grande círculo de união e de amizade e uma harmoniosa convivência com todos aqueles que passaram pela terra e deixaram exemplo de fé e união com Cristo Jesus. Todos que passaram sob martírio quando chegaram à colônia tiveram seu merecido galardão. Os martirizados já tinham habitado o mundo Estrela de Luz em outras épocas.
E o fato de estarem naquela colônia fazia com que sentissem certa melancolia. Em alguns momentos foram tomados por grande saudade. Certo dia, todos foram levados para a dimensão espiritual do mundo estrela de luz. Ao chegarem lá, reassumiram o compromisso de novamente encarnarem no planeta Terra. Eles se comprometeram a continuar disseminando os ensinamentos de Jesus, pois a semente já havia sido lançada e já estava germinando. A colônia receberia mais tarde a incumbência de administrar o planeta Terra e ainda teria o compromisso de receber espíritos que vêm de outros mundos em missão na Terra. O tempo se passou e a maioria deles já haviam reencarnado. Não aguentávamos mais de tanta saudade de nossos familiares. Até aquele momento, eles não tinham chegado à colônia. Certa manhã sentia-me triste e amargurado. Era a dor da saudade que dominava meu coração. Como sempre, nos dirigimos às câmaras. Quando lá chegamos, Davi permaneceu na recepção. Estranhei o fato e pensei, o que poderá ter acontecido? Depois de alguns minutos, ele se dirigiu até onde estávamos e nos disse, meus amigos, venham comigo até a recepção. Uma grande surpresa os espera. O primeiro pensamento que veio à mente foi sobre meus familiares. Ao ouvir as palavras de nosso orientador, ficamos paralisados, quando olhando um para o outro. O instrutor, percebendo o estado que ficamos com aquela notícia, imediatamente nos falou: seus familiares terminaram de chegar à colônia, eles os aguardam. Então, gente, aqueles familiares deles que vieram lá de Capela, que já eram evoluídos, eles vieram aqui nesse período difícil da Terra, na época de Roma Antiga, né, de Nero, para serem testados em sua fé, né? A sua fé em Jesus, a sua fé em Deus, as suas resignações espirituais, morais e éticas. Então, é assim que funciona o plano espiritual, assim como uma criança tem que fazer as provas para serem testados os seus conhecimentos, os espíritos, por mais evoluídos que sejam, né, também são testados, exceto Jesus, que já passou por todo esse processo, né? E ele veio de forma de missão, ele era um missionário, né? Saímos dali apressados, quase correndo. Meu coração batia descompassado. O percurso até o saguão me pareceu longo demais. Quando chegamos à recepção, não me contive. Ali estava minha querida esposa e filhos, e também os familiares de Simeão. Em segundos, mil coisas vieram à minha mente. Como eu os amava! Lembrei-me de quando éramos casados em tempos distantes. Eram almas afins. Em cenas passavam por minha mente como em um filme. Abracei a todos. Ainda hoje, ao narrar esse fato, sinto-me impossibilitado de explicar a emoção. Todos choravam de alegria. As lágrimas eram abundantes e, ao cair no chão, formavam pontos de luz. Davi se aproximou afetuosamente e disse: vocês têm a minha permissão para voltar agora mesmo aos seus lares. Simeão, a partir de hoje, você e seus familiares terão seu próprio lar. E lá moramos por muitos anos e durante esse tempo preparamos o nosso retorno ao plano terrestre. O orbe terrestre não poderia mais continuar com tanta violência.
porque essas energias negativas já estavam atingindo as zonas inferiores. E ali havia uma infinidade de colônias espirituais. Tivemos de colocar reforços nessas zonas, pois é nessa região da crosta terrestre que fica o edifício em que estão os espíritos magnetizados, né? Deus espera, assim como Jesus, que esses espíritos, ao passarem por novas reencarnações, modifiquem seus pensamentos e suas atitudes. Eu reencarnei e tempos depois minha esposa também renasceu na Terra. Tínhamos como missão enfrentar as dificuldades e continuar lutando em nome do amor, da fé e do perdão. Assim também aconteceu com Simeão. Ele reencarnou primeiro e em seguida foi a vez de sua esposa e alguns anos depois seus filhos. Não seria fácil viver na Terra. O ano era 1500, olha, 1500, né? Não, aliás, 1500 não, 150 depois de Cristo, né? O ano que eles reencarnaram. Ainda era uma época de muita selvageria. E o planeta continuava passando por grandes conflitos. A violência estava cada vez pior e já se espalhava por toda parte. Até Roma estava em guerra. A destruição foi grande. As famílias inteiras foram dizimadas pelo fato de alguns dos seus membros se dizerem cristãos. Muitos desses espíritos se sentiam injustiçados por terem sido levados à morte e por isso chegavam ao plano espiritual como loucos. Após aquele trabalho de conscientização, eles se sentiam mais fortalecidos em seus papéis como cristãos, filhos de Deus. Fiquei encarnado por exatamente 40 anos. Assim também aconteceu com Simeão. E ao retornarmos à colônia, retomamos nossas tarefas nas câmaras, agora ao lado de nossos familiares. Então, gente, fica aí. Os familiares de Ismael e Simeão vieram de Capela para fazerem um estágio aqui na Terra. Além de fazer um estágio, eles vieram testar sua fé, não é? Assim funciona. Não eram espíritos, repito, não eram espíritos perfeitos como Jesus, que não era, Jesus não é necessário ser testado, mas espíritos em zonas superiores a nossas, mundos superiores, eles mesmos pedem para serem testados, né? Por uma necessidade de autoafirmar as suas convicções, né? De fraternidade, de pacificação, né? Lembrando que nesse período, né, de 150 depois de Cristo a 200, foi abolido completamente de Roma os jogos romanos de gladiadores, né? Porque a comunidade cristã havia aumentado, levando a pacificação a muitas áreas dos governos. Então, os romanos perceberam que isso era imoral, né? Os jogos de gladiadores, onde dois entravam numa arena e lutavam até a morte. Então, tal selvageria, que era aclamado pela população local, né? Assim como um jogo de futebol, assim também como as lutas de MMA que acontecem hoje, né? Que até é um retrocesso moral e ético o que está acontecendo, que isso vem daqueles guerreiros antigos que vem trazendo isso em sua alma, né? Espíritos que estavam há milhares de anos nas zonas abismais, zonas trevosas, agora eles reencarnam trazendo essa questão da batalha, da luta. São espíritos extremamente ignorantes e atrasados,
e nós vemos na televisão o tempo todo e até aplaudimos muitas vezes. Então, muito cuidado com isso, porque é um retrocesso. E a última chance deles, a última chance principalmente de quem aclama, de quem está assistindo. Né? A cobrança sempre vem, e vem nos piores momentos, ou seja, os piores momentos é o melhor momento da nossa vida, é o momento que nós estamos melhor na vida. Aí vem aquele problema, derradeiro problema que vai dar um ponto final em nós, através da reencarnação, através de um acidente, de uma grave doença, ou de um familiar, e por aí vai. Então, fiquem com Deus. Agora nós vamos iniciar nossa reunião com os espíritos, né? A reunião mediúnica. Na Umbanda se fala reunião de mesa branca, entende? Então, esse estudo foi uma preparação para o ambiente. Então, fiquem com Deus. Jesus abençoe a todos vocês. Que assim seja.